Fala pessoal, Renato Sider aqui e hoje eu trouxe um assunto muito interessante para vocês. Vamos falar sobre coolers. Os processadores eles estão muito interligados aos componentes. Isso vai exigir que ele execute cada vez mais, comandos. Então, da feita que ele tem esse alto índice de comandos, ele vai acabar esquentando muito mais. Quando o processador entra em uma elevada temperatura, para que ele não reinicie ou ele acabe danificando, queimando o circuito da placa-mãe, se faz necessário a instalação dos coolers. Existem dois tipos mais conhecidos, que são os air coolers, que são coolers com refrigeração a ar, e os water coolers, que para processadores com maior desempenho, eles fazem uma refrigeração a água, tornando esse mais eficaz e mantendo uma boa temperatura, certo? Mas a pergunta é, entre o air cooler e o water cooler, qual dos dois eu devo escolher para estar fazendo a instalação no meu setup? É isso que eu vou explicar para vocês hoje e mostrar para vocês os prós e os contras e a diferença entre os dois coolers, tá certo? Vem comigo! Bom, vou começar com os air coolers, tá? Mas antes de falar diretamente sobre ele, eu vou falar um pouco sobre o dissipador de calor. O dissipador de calor, geralmente ele é feito de dois metais. Ou ele é feito de alumínio, ou ele é feito de cobre, certo? Ou ele é feito da mistura dos dois. Mas qual é a diferença entre esses dois metais, certo? A diferença é o seguinte: o alumínio, ele absorve o calor mais lentamente, certo? Mas em compensação, ele dissipa o calor mais rápido, ao contrário do cobre. O cobre, ele absorve o calor rapidamente, só que a dissipação dele é mais lenta. Por isso é mais interessante os dissipadores mistos, onde usam tubos de cobre, interligados diretamente até o processador. Ele entra em contato direto com o processador, certo? Aí ele sai em forma de tubos, chamados head pipes, e fica interligado com as aletas de alumínio, formam tipo um radiador, tá? Enquanto esses tubos de cobre absorvem o calor absurdo do processador que ele emite devido ao grande trabalho dele, as aletas de alumínio fazem a dissipação mais rápida, desse calor que é absorvido pelo cobre. E o que vai ajudar esse dissipador a ter um desempenho melhor quanto a isso? Vão ser os fãs que você vai instalar dentro do seu computador, ou seja, as outras ventoinhas, os outros ventiladores que você vai adicionar no seu setup. Ou seja, por exemplo, você na parte da frente do seu gabinete, você adiciona um fã que ele vai puxar o ar de fora para dentro. Na parte de baixo, você vai instalar um outro fã que vai fazer o mesmo processo, puxar o vento de baixo para dentro do seu gabinete. Enquanto isso, dependendo do gabinete, óbvio que tem gabinete que tem essas opções. Enquanto isso, a parte de trás do seu gabinete, você vai adicionar um outro fã, só que puxando o ar de dentro para fora. Assim como o outro no teto do seu gabinete, você adiciona também, fazendo o mesmo processo, puxando o ar de dentro para fora. Enquanto uns vão trabalhando para trazer o ar frio, outros vão estar trabalhando para tirar o ar quente. Isso tudo jogado em direção ao seu dissipador de calor. Lógico, em conjunto com o cooler que já vem instalado no dissipador. Mas, o seguinte, como escolher um bom cooler? Porque não basta você chegar e adicionar um dissipador bom com aletas de alumínio misturado com os tubos de cobre, robusto, grande. Você tem que ter um bom cooler. Agora, como eu vou escolher esse cooler na hora da compra? É o seguinte, vou explicar para vocês. Se você acha que o RPM é o ponto mais interessante para você escolher um bom cooler, você está muito enganado. Porque quanto maior a rotação por minuto, maior vai ser o barulho e menor vai ser a durabilidade do seu cooler.
Então, o que você tem que priorizar primeiro? Você tem que visualizar o CFM, tá? O que é o CFM? São pés cúbicos por minuto, tá? O que seria isso? No caso, isso seria o fluxo de ar que ele proporciona para o dissipador, né? Quanto maior o fluxo de ar para o dissipador, melhor vai ser a eficiência. Você tem que equilibrar isso aí, tá? Você tem que ver um cooler com uma maior eficiência no fluxo de ar, no CFM, certo? Um menor RPM, ou seja, uma menor rotação por minuto, tá? O que ele vai lhe proporcionar uma durabilidade maior. Então vocês priorizem o CFM, que são pés cúbicos por minuto, que é o fluxo de ar que ele emite pelo dissipador de calor. Agora eu vou falar com vocês sobre os water coolers. Bom, como o nome já diz, né, é um sistema de refrigeração à água, tá? Isso permite que o processador ele se mantenha mais estável, porque ele mantém a temperatura do processador mais estável. Mas não é qualquer tipo de água que é usada dentro de um water cooler, tá? É uma água destilada. Por quê? Porque ele tem uma menor capacidade de conduzir eletricidade, ou seja, quase nula. Então não corre o risco, né, de a água entrar em contato com o circuito e causar um curto, tá? E também, devido a ele não ter sais minerais, né, se torna também nula a capacidade de ele corroer os periféricos do circuito, né? Corroer uma solda, corroer as partes de metais. Então, num acidente ou então de repente num vazamento, essa água destilada ela não vai danificar o seu circuito, certo? E como é que é composto um water cooler? Ele é composto por um bloco de refrigeração, que ele é colocado lá diretamente, geralmente é feito totalmente de cobre, tá? Mangueiras para poder conduzir a água, né, fazer circular a água, um reservatório de água, óbvio, o cooler para poder você colocar junto ao radiador também que é usado, a bomba para poder fazer essa circulação, certo? E óbvio, a água destilada. Existem dois tipos de water coolers, os lacrados, tá? E os customs. A facilidade do water cooler lacrado é porque ele já vem totalmente de fábrica, lacrado, óbvio, né? E quando você vai abrir para poder colocar no computador, é só você fazer a instalação de forma simples, de forma fácil, tá? Mas o único problema do water cooler lacrado é que você primeiro tem que ver o tamanho. Se o cooler que você vai comprar é proporcional ao tamanho do seu gabinete, ou seja, não é qualquer water cooler que vai entrar dentro do seu gabinete devido ao tamanho do radiador. Então, se você pega um gabinete pequeno e coloca um water cooler com um radiador muito maior, né, não vai ter encaixe, né? Então, é importante, antes de você comprar um water cooler já montado, você ter essa visão de que você tem que ver se ele realmente cabe ali dentro do seu gabinete, tá? Agora, o water cooler custom, o nome dele ele já diz, você pode montá-lo independente do tamanho do seu gabinete no seu computador, porque as peças elas vêm separadas, vêm soltas já, entendeu? Então você compra um tubo, você compra um bloco, né? Você compra um radiador, compra o cooler, tudo proporcional ao tamanho do seu gabinete. E você mesmo vai fazer a montagem, adicionar água destilada, por aí vai dentro do gabinete, certo? Agora, qual é o mais vantajoso entre os dois? O air cooler ou o water cooler? Tá? Eu vou explicar isso para vocês agora.
Então vamos lá. Qual o mais vantajoso para o meu uso? Isso vai depender do tipo de uso que você vai fazer. Por exemplo, se você pega um computador e faz um overclock, certo? Ou coloca seu sistema lá no extremo, não ia adiantar você usar um air cooler. Por quê? Você ia ter que usar um air cooler muito grande, né? Air cooler de uma milimetragem enorme e de repente não iria caber dentro do seu computador, tá? Isso ia gerar peso em cima da tua placa-mãe. Iria ter que usar muitos fãs para poder dissipar aquele calor todo, certo? E isso ia gerar um barulho enorme dentro do teu PC. O PC ia ficar muito barulhento, certo? E se você fosse usar durante muitas horas, isso ia acabar fazendo uma saturação no teu ouvido. Então não seria interessante você fazer um overclock e colocar um air cooler, né? Seria mais vantajoso você botar um water cooler. Por quê? Como a refrigeração dele é a água, certo? Ele não tem a necessidade de usar vários fãs, tá? E por tornar o RPM mais baixo do cooler adicionado ao radiador, vai tornar o computador mais silencioso. Então, para quem quer fazer um overclock, para quem quer usar um computador no extremo mesmo, tá? É mais indicado fazer o uso do water cooler, certo? Mas tem uma desvantagem aí do water cooler com relação ao air cooler. Por quê? Se você está fazendo, o computador está lá ligado, sem monitoramento, certo? E a bomba que faz circular a água do water cooler parar, tá? É difícil isso acontecer, mas acontece. Cara, isso causa um problema enorme, entendeu? Porque a água não vai circular, a temperatura vai aumentar e isso pode trazer vários danos para o teu computador. Diferentemente do air cooler, que se um dos fãs parar, vão ter outros que vão estar segurando. Se de repente o cooler do próprio dissipador parar, os fãs vão estar lá fazendo todo o trabalho para manter a temperatura não tão alta, né, mas não vai ter a eficiência de manter ele bem refrigerado, mas vai segurar e não vai trazer dano para o seu computador. E sem contar o preço, certo? Se você é uma pessoa que gosta de jogar, faz algumas edições de vídeo, assim, não muito pesado, não uma coisa muito extrema, né? É um usuário, assim, não é um usuário de uso extremo, vale a pena colocar um air cooler que ele é mais barato do que o water cooler, entendeu? Se você comparar a eficiência de um para o outro e for ver o preço, às vezes tem um water cooler que tem a mesma eficiência de um air cooler que custa R$300, enquanto o outro custa 150, 180 reais, entendeu? Então, essa diferença aí é importante você averiguar se há realmente necessidade de você colocar um water cooler no seu PC. Resumindo, o water cooler é mais indicado para quem quer levar o seu computador ao extremo. Cara, se esse não fosse o caso, é mais indicado que você use um air cooler, né? Questão custo-benefício muito melhor e você vai ter um bom desempenho sim com o air cooler, com um sistema de dissipador misto de cobre com alumínio, né? Com CFM, lógico, do cooler eficiente, alto, né? Então são coisas interessantes aí que vocês têm que analisar antes de vocês colocarem ou um ou outro, certo? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí nos comentários. Se quiserem adicionar alguma observação, só jogar aí também. E eu vou estar aqui à disposição para responder todas as dúvidas de vocês. Valeu, galera! Até o próximo vídeo. Valeu!